A vida que eu levo não cabe no meu feed. Na verdade, a vida de ninguém cabe num feed. E se dar conta disso pode te livrar de maus bocados consigo mesmo. Crise sobre o que postar, se aquela foto ficou perfeita o suficiente pra estar ali, se aquele vídeo ficou xoxo demais ou se ficou mídia. Afinal, ninguém mais quer aparecer se não for pra brilhar. Nós viramos pequenas celebridades, seja na nossa cidade, seja no nosso grupo de amigos, às vezes no trabalho, na academia. Todo mundo quer receber um tapinha nas costas e ouvir de alguém dizer assim: ah, eu vi aquele post que tu fez, legal, hein? E ao mesmo tempo, a gente acaba alimentando uma necessidade de postar apenas aquilo que a gente considera muito bonito, muito conceitual, muito alguma coisa. Não pode ser normal, não pode ser comum, não pode ser ordinário. Mas o grande problema é que a maior parte do nosso tempo, da nossa vida, é ordinária. Eu faço coisas comuns o tempo todo. A gente trabalha a maior parte do dia, comemos, dormimos, nos vestimos, fazemos nossas necessidades e vez ou outra a gente vai na praia, vez ou outra num restaurante bacana, num bar, visitar um café, tomar um vinho, um casamento, uma festa. A vida não é extraordinária todo dia. A gente vive o ordinário todo cotidiano. A gente faz coisas muito comuns a maior parte do nosso tempo. Essas outras coisas que na rede parecem mais extraordinárias, elas só acontecem às vezes. Mas na rede social, a gente precisa ficar passando a impressão de que até o ordinário pode ser extraordinário. Quando na verdade, e aí vem o título desse vídeo, que é A Sua Vida Não Cabe Num Feed. Os afetos das pessoas que te amam e que você ama, por exemplo, não cabem lá. Mas hoje a gente tende a tentar reduzir essas experiências de todo tipo, inclusive afetiva, para poderem caber lá. Por exemplo, tem pessoas que vivem relacionamentos difíceis, que aceitam vários erros e situações que seriam motivos para término ou coisa do tipo, mas pior para elas do que aquilo que o parceiro faz e é ruim é que aquela pessoa esqueça de, por exemplo, postar uma foto e marcar ela no Dia dos Namorados. Daí o bicho pega. Mas e também não esqueça de postar, de fazer um post compartilhado no feed no dia, sei lá, do aniversário, porque eu me arrisco a dizer que essas experiências virtuais, essas experiências na rede, elas têm se tornado cada vez mais importantes em todos os sentidos. E aí, por exemplo, se é dia do meu aniversário e as pessoas me dão parabéns, mas eu não posto, eu acabo me sentindo mal, porque as pessoas não postaram, mas elas disseram pra mim no particular. Mas é isso, as pessoas elas têm transferido as suas experiências, inclusive afetivas, inclusive, sabe, dessa ordem comum para as redes sociais, para o digital, e acaba que se as pessoas, se as suas relações não perpassam esse caminho, você acaba se sentindo mal, mesmo que você não tenha motivo para se sentir mal, mesmo que você tenha motivos maiores para se sentir mal por causa daquilo. O exemplo do relacionamento, às vezes tem um problema que você tem na sua relação, mas ele não é tão grande quanto aquela pessoa deixar de fazer uma declaração pública em datas específicas sobre o que ela sente por você, sabe? Isso tem tomado uma proporção muito maior em grau de importância do que inclusive resolver alguns conflitos que são muito mais danosos para a relação do que não postar uma foto, não sei, no Dia dos Namorados, por exemplo. Não é verdade? Você não concorda? Diga aí nos comentários o que vocês pensam sobre isso, se vocês concordam ou se vocês discordam. Se as experiências virtuais estão se tornando até mais importantes do que as experiências reais. Vou dar outro exemplo, que é muito semelhante, mas se a sua namorada posta ou seu namorado posta alguma coisa e te marca, daí você não reposta, porque você esqueceu ou porque você repostou muito tempo depois, enfim, passou a data específica daquilo ali, isso pode ser até pior do que algumas ofensas pessoais que acontecem entre vocês nessa relação. Algumas pessoas se importam mais com isso do que com o próprio cotidiano da relação. Eu não estou dizendo que isso acontece com todo mundo, mas eu tenho percebido, pelo menos muitas pessoas, algumas pessoas, não muitas, mas algumas pessoas já me disseram a respeito disso, que existe um certo deslocamento na relação, até uma subdivisão da vida enquanto evento real, mas também virtual. E o segundo, o virtual, muitas vezes tem até se sobreposto ao primeiro, como eu já disse aqui no vídeo. Enfim, era basicamente isso que eu queria trazer. O que eu quero dizer é que nós
enquanto sociedade, temos adotado uma série de escolhas para as nossas vidas que tendem a nos fazer dar mais importância para as coisas como elas parecem ser do que como elas de fato são. Por que isso? Porque a gente tem diminuído a nossa vida para que ela possa caber num feed. E daí você precisa, é necessário você apequenar, tornar pequeno a sua existência, e às vezes sem se perceber disso, para poder dar conta de corresponder a essas expectativas. Porque se todo mundo faz aquilo, eu também preciso fazer aquilo. Tem muita gente que, por exemplo, não gosta de postar, ou não tem o hábito de postar, feliz aniversário com foto no Instagram, ou coisas desse tipo, sabe? Mas ela se sente pressionada por outras relações que ela tem, porque parece que é uma ofensa às pessoas você não fazer aquilo. E esse é só um exemplo que eu estou dando aqui, um exemplo simples e talvez muito comum e cotidiano, de como a gente talvez tenha transferido essas experiências afetivas, e não só afetivas, mas de outras ordens também, de outros sentidos, do real para o digital, e o quanto o digital tem até se sobreposto a essa nossa vida real, a importância que a gente dá para essa nossa vida real. O digital tem tomado um tamanho muito grande nisso tudo. Mas adivinha só, a sua vida não precisa caber num feed, e eu acho que isso é muito importante da gente ter em mente, não apequenar a nossa existência para caber num quadradinho dentro da rede social. É isso aí, esse foi o vídeo de hoje. Eu não tenho moral da história, esse vídeo, como todos os outros também, não tem moral da história. Cada um faz o que quer com as possibilidades que tem. Eu espero que você tenha gostado. Se você não gostou, deixa o dislike. Se você gostou, deixa o like, né, ou dislike. E até o próximo vídeo.